Olá, tudo bem? Com muito prazer nós estamos recebendo agora, hoje aqui, Dr. Igor Souza. Dr. Igor é sócio da Madrona Advogados, que é um dos principais escritórios de advocacia do Brasil. E sempre, nosso objetivo aqui é levar para o assinante, para quem gosta do assunto, para quem acompanha as redes sociais do assunto, informação no sentido de jogar luz sobre o agronegócio. O agronegócio tem uma cadeia de valor muito longa, então desde a indústria que produz o trator, produz adubo, fertilizante, herbicida, até a ponta final, depois da indústria de processamento, que processa carne, que processa soja e vende no atacado, vende no varejo, e tem um conjunto de agroserviços também que sustentam o agro. Então é uma cadeia muito longa e o objetivo sempre é levar informação de qualidade para que possa estar compreendendo um pouco mais. E uma das dúvidas, doutor Igor, mais recorrentes que a gente recebe no Instagram, recebe nos comentários, é sobre fiagro de terras. Então, nós temos aí uns 25 fiagros listados na Bolsa. O SNAG, na semana passada, na última sexta-feira, a gente foi o fiagro mais líquido do mercado. É um fiagro híbrido, porque tem 2 imóveis e também tem uma carteira de crédito. Mas nós temos exclusivo de terra apenas um fiagro. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre as possibilidades do fiagro de terra e, inicialmente, agradecendo aqui pela presença. Obrigado, Tassiano. Na verdade, para mim é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco com vocês sobre isso. Eu te agradeço imensamente. A questão do fiagro de terras ainda não conseguiu evoluir tão rápido como se imaginava. E eu vou explicar um pouquinho para você. Um dos principais motivos é que os fundos eles não podem tomar dívida, né? Então, quando você, muitas vezes um produtor rural, ele gostaria até de colocar os ativos dentro de um fiagro, não por questões fiscais, mas porque tem uma melhor governança, você tem um melhor controle, desses ativos, muitas vezes são ativos familiares, né? O avô era grande produtor rural, os filhos viraram médicos, aí os netos são músicos, enfim, empresários que não tem nada a ver com o ramo do agronegócio, mas eles têm aquele ativo familiar, né? Às vezes a melhor forma de você gerenciar esse ativo sem que ele perca valor, sem que tenha que se dividir essa fazenda, essa propriedade rural em muitas partes, seria aportar dentro de um fiagro e criar a regra de governança desse ativo por intermédio do regulamento do fundo, né? Então esse é um dos exemplos. Você resolve problemas sucessórios, você faz com que esse patrimônio possa ser bem gerido, né? E obviamente agregando valor para esses cotistas, para essa família. Mas por que não se faz muito, ou ainda não se conseguiu evoluir muito para isso? Porque como o fundo não pode tomar dívida, né, existe uma restrição regulatória para que os fundos tomem dívida, e muitas vezes os produtores rurais eles precisam se endividar e dar em garantia aquele imóvel que vai ser utilizado para a produção. A estrutura da forma como os bancos normalmente estão acostumados a fazer esse tipo de operação de crédito rural fica inviabilizada dentro do fiagro. Então, essa tem sido a maior dificuldade para que se possa superar isso. A gente já desenvolveu e tem conversado com algumas instituições financeiras, né, sobre a possibilidade de se dar as cotas do fundo em garantia, até porque essas cotas, às vezes, são até mais líquidas, né, do que o próprio ativo em si. Mas os fundos, os administradores em geral, os gestores, ainda têm, os bancos mesmo, eles ainda têm alguma resistência em seguir com esse modelo. A gente sabe de alguns que já toparam, mas desde que seja um fiagro de um único dono, vamos dizer assim, uma única família, existem negociações avançadas para isso, né, do ponto de vista jurídico. O risco que o banco assume ou o credor assume financiando o produtor com cotas em garantia ou o imóvel é o mesmo, não tem ponto de vista de recuperação judicial, ponto de vista de crédito, enfim. Mas como o mercado não se organizou, é tudo muito novo ainda, e sempre tem aquele tempo de primeiro precisa fazer, primeiro precisa ser feito, as pessoas pegarem confiança, testarem isso, e aí sim esse produto a gente acredita que vai ser algo que vai crescer muito no Brasil, porque garante melhor governança, dependendo da estruturação
um ganho fiscal, não necessariamente um ganho fiscal, mas pode chegar a isso. Garante mais transparência, né, para todos os stakeholders. Não, o fundo ele tem relatórios, ele tem avaliações, ele tem contabilidade, ele tem, enfim. Então, auditoria, a gente tem um ambiente de mais governança, mais transparência e proteção de patrimônio também, né? Porque o patrimônio do fundo não se confunde com o patrimônio do investidor, né? Então, isso também é uma característica interessante do FIAGRO, porque é uma forma de você manter aquele patrimônio intacto, guardado, protegido contra eventuais terceiros, né? Que possam estar pleiteando alguma forma de restrição, bloqueio desses bens. Legal. O doutor Igor está explicando para quem tem uma propriedade rural ou para uma família que tem propriedade rural e deseja transformar, né, essa propriedade ou incorporá-la num FIAGRO. Então, seria um FIAGRO inicialmente exclusivo da pessoa ou da família, depois pudesse ter, eventualmente, venda no secundário. Então, muito na linha de planejamento, né, sucessório, de resolver desafios de governança das famílias. Também tem uma outra possibilidade, que são os FIAGROS, né, que já com o objetivo de investimento, né? Então, cria um FIAGRO, adquire um pedaço de terra, e essa terra, essa fazenda, essa propriedade rural é arrendada para um outro grupo econômico. É esse que já tem né, exclusivo, que é o FZDA, é o único FIAGRO exclusivo, que é uma outra vertente, né? Acho que são irmãos, né? Ou são primos, né? São primos, são, vamos dizer, usos diferentes. Esse FIAGRO, eu acho que, talvez, eu não sei como é que o mercado está vendo, mas seria um FIAGRO que ele iria apostar na valorização da terra, né? Então, é algo bem interessante também, porque enfim, você pode aportar, né, o FIAGRO comprar imóveis rurais, arrendar isso, viver da receita do arrendamento e também da valorização desses ativos que com o tempo eles tendem a se valorizar. Eu acho que esse modelo é um modelo que vai crescer no Brasil. Ainda não temos muito, talvez pelo momento econômico, eu não sei se na visão dos investidores, né, dos gestores, o preço da terra está muito alto, eu não sei exatamente o que motiva, né, mas é algo que deve crescer e pode se tornar um importante veículo também de investimento, até porque esse FIAGRO, em tese, seria uma oportunidade, inclusive, para investidores estrangeiros poderem entrar para comprar terras no Brasil, né? Então, de novo, ele não vai operar aquela produção diretamente, mas existe uma possibilidade para que esses investidores estrangeiros ou nacionais também, enfim, se quiserem investir apostando nessa valorização da terra, mais o resultado da receita de arrendamento, ele pode ser realmente um produto bem interessante, aí quase que uma renda fixa de longo prazo, né? Perfeito. A nossa avaliação aqui é que esse outro produto, essa outra possibilidade, esse outro objetivo, né, de um FIAGRO exclusivo de terra, para comprar terras e ter uma valorização no longo prazo, o que a gente vê é que está dando um yield muito baixo, né? Então, acho que tem duas questões. Uma que você trouxe, que é a questão realmente, nós estamos em preços máximos de commodities agrícolas e, consequentemente, no preço máximo de terra no Brasil, né? A terra está a um preço alto no Brasil. E o outro lado é que o poupador, né, o investidor da indústria de fundos imobiliários, são quase 2 milhões de brasileiros que investem em fundos imobiliários, ele está acostumado com um yield mais alto. A terra está dando 3%, 4% ao ano, que é abaixo do que ele tem nos outros produtos de fundo imobiliário no mercado, e é lógico que tem uma valorização, né? Mas a valorização é no longo prazo, né? Você consegue perceber essa valorização, ganho real aí acima de inflação depois de 7 anos, 8 anos, 10 anos. Acho que por esses dois motivos, desse lado, né, de poder fazer investimento, ainda ganhou pouca atração, mas eu não tenho dúvida, assim como você, que acho que é um produto que tende a ganhar atração. Você vê, né, grandes investidores nos Estados Unidos comprando terra, comprando fazenda. Lembrando, né, gente, que assim, qualquer outro... boa parte dos ativos, você tem uma concessionária de carro, ou você tem um supermercado, você abre outro, né? Terra não tem jeito mais, né? Assim, os ativos já estão dados, então cada dia mais a terra valoriza
em função disso que você não cria espaço novo para produzir, porque desmatamento não faz mais sentido, né, nesse momento do país. O que a gente percebe, né, nas conversas com os clientes, né, enfim, não é uma questão jurídica, mas existem algumas possíveis novas fronteiras agrícolas dentro do Brasil que vão crescer muito com irrigação, né? Então, hoje o valor da terra está tão elevado que com bons projetos de irrigação você consegue comprar terras muito baratas, que originalmente elas não teriam condição de produzir, que com irrigação elas produzem em quantidades grandes. Essas novas fronteiras que serão abertas, um fiagro de terra seria um instrumento muito interessante para quem aposta no médio e longo prazo, né? Porque essas terras tendem a valorizar muito, porque hoje elas ainda estão muito abaixo, se for comparar com Mato Grosso, Goiás, enfim, essas fronteiras agrícolas já conhecidas que nós temos hoje. Também o que eu acho que é legal lembrar é que esse fiagro imobiliário, né, não é só terra, a gente fala sempre de terra, mas é ativo imobiliário rural. Então, qualquer imóvel rural pode ser adquirido por esse tipo de fiagro. Então, por exemplo, a gente já estudou lá no escritório a possibilidade de utilização do fiagro de terras, né, o imobiliário, para a construção de trilhos de trem. O trilho ele é um imóvel rural. Então, construção na ferrovia, ferrogrão, ferronorte, isso pode ser viabilizado com a utilização dos recursos de fiagro. Construção também de silos, são imóveis rurais também. É possível se utilizar esse tipo de fiagro também para desenvolver esses projetos de construção de outros ativos rurais que não necessariamente estão representados pela própria fazenda, que é o ativo que a gente mais conhece hoje do ponto de vista, né, quando a gente fala em imóvel rural. Legal. Eu queria aproveitar, o doutor Igor trouxe outro ponto que é muito importante, e eu não sei se é claro para todo mundo, né, que não é do setor, que não está no dia a dia do setor, que é a questão da aquisição no Brasil de terras, dito como terra para estrangeiro, né? Tem uma resolução, acho que é da Auditoria Geral da Advocacia Geral da União, que limita ou proíbe a aquisição de terra por estrangeiros, né, no Brasil. E o fiagro, o entendimento do doutor Igor, inclusive está na justificativa do projeto de lei, que poderia, né? Então, podia jogar um pouco de luz sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto desconhecido, né? Para muita gente que não está no setor. Isso é algo interessante, eu até imagino que para quem queira investir num produto como esse, tem que levar isso em consideração. Existe uma proteção muito grande, é uma questão de política econômica e de segurança nacional, vamos dizer assim. O Brasil optou por não possibilitar que os investidores estrangeiros possam adquirir terras, imóveis rurais e também imóveis de fronteira no Brasil. Então, a gente acha que é uma questão de segurança alimentar, inclusive. Não poderia entregar o território nacional que produz, né, volumes grandes de alimento para o investidor estrangeiro. Então, esse é o entendimento da AGU, o entendimento que tem prevalecido. Mas o fiagro, como ele é uma entidade que, na verdade, o patrimônio dele se dissocia do patrimônio do investidor, e como existe uma propriedade fiduciária do administrador do fundo, e esse administrador de fundo, para poder ser administrador, tem que ser ou uma DTVM ou um banco, na verdade, então tem que ser uma entidade nacional. Essa entidade nacional é que tem a propriedade da terra. A escritura fica em nome da administradora. Em nome da administradora. Então, não é uma escritura do estrangeiro. O estrangeiro é dono das cotas do fundo, e não dono do imóvel que está embaixo. Então, e isso é legal que a exposição de motivos da lei deixou isso muito claro. Fala, sem querer entrar no mérito dessa questão, se poderia ou não ser vendido o imóvel para um investidor estrangeiro, que isso é algo que está sendo discutido também no Congresso Nacional, existem projetos de lei para poder possibilitar isso. O fiagro viabiliza que o investidor estrangeiro possa vir ao Brasil e ser titular das cotas do fundo. Ele nunca vai ser o titular do imóvel, isso ele não pode, existe vedação, e, em função disso, ter os direitos econômicos que essas cotas representam. Então, os rendimentos, enfim, tudo que é subjacente à valorização desse ativo que está lá dentro do fundo. Então, isso
pode fazer com que se tenha uma liquidez ainda maior desse tipo de ativos no médio prazo também, porque na medida que os investidores começarem a perceber isso, os investidores estrangeiros, eles vão querer comprar cotas de fiagro, né, de fiagros de terra, né, porque é uma possibilidade de eles poderem estar nesse mercado aqui, apostando um pouco nessa valorização, sem qualquer tipo de impedimento ou restrição regulatória. Legal. Então, assim, a gente encaminhando o assunto, tem várias possibilidades, né? Tem vários objetivos que podem ser diferentes. O Dr. Igor falou bastante sobre a possibilidade de planejamento sucessório, de governança, de encaminhar alguns assuntos, né? Onde os cotistas poderiam ser apenas a família. A gente falou sobre os desafios de fiagro para poder fazer o investimento, como investimento mesmo, para comprar terra e arrendar, e os cotistas poderem comprar. E eu acho que tem um outro objetivo aqui, que é a questão que pode ser somados, evidentemente, né? Não necessariamente um exclui o outro, que é para estrangeiros que possam investir. Até porque, assim, quando você olha para a Bolsa, não é um grande número, mas tem empresas listadas na Bolsa de Valores, que são, que não é fiagro, evidentemente, mas empresas listadas que têm propriedade rural no Brasil, tem muita propriedade rural e qualquer estrangeiro já pode comprar, né? Então, indiretamente, já seria sócio daquele pedaço de terra. Essa é uma discussão interessante, né? Por exemplo, uma grande empresa brasileira constituída aqui, mas cujo controlador acionista estrangeiro, ela poderia ser proprietária. É uma loucura isso. Assim, o entendimento maior hoje é que não. A não ser que tenha comprado lá atrás, quando não tinha essa restrição da AGU. Então, quando veio essa restrição, o que já tinha sido comprado é o direito adquirido de quem comprou e não tem vedação. Mas para novas aquisições, isso é um problema. E uma forma de solucionar isso, inclusive, uma empresa como essa, montar o seu próprio fiagro para poder viabilizar a exploração dessas terras por parte dela. Então, realmente é uma briga grande, de interesses, né? Mas hoje também tem vedação para esse tipo de empresa. Apesar da empresa ser brasileira como controladora estrangeira, porque não tem a dissociação, que é diferente do que acontece no fundo. O fundo fica dissociado, a propriedade é de empresa brasileira, que é de administrador. E o administrador não pode entregar isso para o investidor lá fora, então ele cuida dessa governança toda, o que garante uma segurança para cumprimento dessas regras. Legal. Só lembrando que a CVM foi muito rápida, né, ao regulamentar o projeto de lei do deputado Arnaldo Jardim. Ele dividiu em fiagro FIP, fiagro FII e fiagro FIDIC. Então, são 3 caixinhas aproveitando regulamentações anteriores. Então, a CVM agora caminha para poder ter uma regulamentação final. O senhor tem conversado? Qual a sua perspectiva nessa regulamentação final? O que o senhor parece mais razoável que vai ser um caminho vai continuar nas 3 caixinhas? Vai virar uma coisa só? Qual é a sua expectativa? A lei, a forma como ela foi criada é para que um fiagro possa ter tudo dentro, né? Não faz sentido segregar em caixinhas, porque aí você inibe o próprio produto, porque aí já tem o FIP, já tem o FIDIC e já tem o FII. Então, ter um fiagro FIP, é a mesma coisa que ter um FIP. Né? O bacana do fiagro é que ele foi criado para financiamento, investimento em toda a cadeia produtiva do agro, né? Porque é isso. Ele quer ser um único veículo para que possa financiar e fazer com que essa cadeia cresça mais ainda. Desde o fabricante do trator até a Burger King, tudo, né? Lá na ponta. Do fabricante do parafuso que vai ser usado no trator, é isso. Então, e esse conceito de cadeia produtiva do agro é um conceito que foi importado pelo legislador. O deputado Arnaldo Jardim foi muito feliz nisso, porque ele trouxe algo que foi já discutido pela CVM lá atrás, foi num projeto, uma questão exatamente, se eu não me engano, da própria Burger King, que emitiu CRAS para poder financiar a compra a produção de hambúrgueres, né? E aí ficou aquela dúvida, mas pô, é agro, não é? Mas o produtor que está se beneficiando com isso no final do dia é o produtor rural que está fabricando, que está criando gado. Então é um produto, se tiver na cadeia de produção do agronegócio, pode ser financiado via CRA. E aí, com esse entendimento, o deputado Arnaldo Jardim ele trouxe isso para dentro do FIAGRO. Falou, tudo que for da cadeia produtiva do agro
tem que poder estar dentro desse fundo. Muito legal. E a ideia original, o conceito é esse, a CVM, porque existe uma pressão muito grande, uma demanda, uma necessidade grande. O Brasil é um país essencialmente agrícola, né? É um país, você anda reconhecidamente no mundo todo como o grande celeiro agrícola mundial. A economia do Brasil gira muito em torno do agro, né? Então, existia uma pressão muito grande para a CVM regulamentar. A CVM, como não pôde prever todas as possibilidades, os problemas, as discussões... Audiência pública. Ela falou, vamos fazer o seguinte, para acelerar o lançamento desses produtos, vamos segregar em 3 caixinhas e aplica a legislação do FIP para o FIAGRO-FIP, do FII para o FIAGRO-FII e do FIDIC para o FIAGRO de crédito, o FIDIC, né, que a gente fala que é o FIAGRO de papel. Mas a ideia da CVM, e as discussões, o que se espera mesmo do mercado é que logo mais, quando for regulamentado de forma definitiva por parte do órgão, nós não vamos ter mais essa segregação e vai poder ter dentro de um mesmo fundo toda essa cadeia e todas essas atividades. Eu vou poder financiar o crédito, a produção, o imóvel, tudo lá dentro, o que vai ser muito bom, que vai dar margem para esse produto fazer milhões de coisas diferentes dentro de um único fundo. Vai ser realmente muito, muito interessante. Legal, doutor Igor. Pô, muitíssimo obrigado, viu? Uma enorme satisfação de tê-lo aqui, poder informar o nosso público, quem tá acompanhando a Suno no dia a dia. Eu acho que cada vez mais a gente vai estar fazendo isso por aqui. Trazendo especialistas, trazendo autoridades no assunto, como o doutor Igor Souza, para poder trazer informação de qualidade para quem está nos acompanhando. Obrigado. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.